Oi, pessoal! Essa foi a primeira aula que nós tivemos. Então, vamos fazer uma revisãozinha, tá? De definição de psicologia, ok? Então, esse aqui é o símbolo, é a letra psi do alfabeto grego, né? Que é o símbolo da psicologia. Okay? Então, se vocês virem esse símbolo em algum lugar, tá querendo dizer que ali tem um psicólogo, alguém, algo da área de psicologia. Antes de falar da psicologia, a gente tem que entender as áreas do conhecimento humano, porque a psicologia ela pertencia à área da filosofia, mas hoje ela pertence à ciência, ok? Então, assim, tem o texto lá, que eu inclusive coloquei a correção, né, do questionário para vocês, que fala bem dessas 5 áreas. Então, só rapidamente, né, o senso comum é o primeiro conhecimento construído pelo ser humano, é aquele que você adquire no cotidiano, convivendo, você não precisa frequentar a escola, você não tem um objeto de estudo tão especificado, ele não tem um rigor, né, é simplesmente vivendo você aprende algumas coisas. Por exemplo, você olha para o céu e sabe que vai começar a chover em breve, por exemplo. Né? Isso aí você não precisa frequentar uma escola para aprender isso, você aprende simplesmente. O chazinho de boldo que faz bem para o fígado, por exemplo. É um conhecimento de senso comum, você aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e ele é válido, né, para certas situações. Agora, não podemos dar aula baseados, né, no senso comum. Isso não daria certo. Ficaria muito pouco profissional, ok? Conhecimento artístico. O ser humano começou já a construir esse conhecimento lá nos primórdios, fazendo pinturas rupestres, né? Nós usamos desse conhecimento artístico na profissão de professor. Não só isso, é claro, se a gente resumir a profissão do professor só em manifestações artísticas, ia estar sendo muito, assim, parcial, né? Não é. A gente usa, sim, desse conhecimento porque faz parte da cultura humana. Mas música, dança, teatro, pintura, escultura, tudo faz parte do conhecimento artístico. Religioso também, quando o ser humano começou a questionar de onde ele veio, para onde ele vai, quem determina as questões da vida. Então, teve esse sentimento de que existe algo maior, né? E esse algo maior que explicaria as questões que o homem não consegue explicar, assim, de uma maneira óbvia, objetiva. Então, supõe-se que existe algo que comanda, que direciona, que determina algumas questões da nossa existência. E daí, desse sentimento, surgiram várias linhas de pensamento religioso e elas foram evoluindo até as que nós temos hoje em dia. O filosófico foi um grupo de pensadores que não contentes com as explicações ligadas à lógica religiosa, mitológica, começou a procurar alguma explicação mais concreta, né? Então, por exemplo, os filósofos da natureza, os pré-socráticos lá na Grécia Antiga, eles queriam uma explicação. Então, exemplo, Tales de Mileto achava que tudo veio da água, né? E aí cada um achava que eles tinham uma teoria, mas não era comprovada, era uma teoria. Um achava que veio tudo da água, outro achava que tudo veio da terra, outro tudo veio do fogo. E eles começaram a refletir, construir um pensamento lógico. E daí para frente, o pensamento filosófico foi evoluindo até os pensamentos atuais, né? E a ciência é quando esses pensamentos filosóficos eles se tornam provados, né? Então você tem um pensamento, tem uma lógica, tem uma coerência. Você provou dentro de um padrão,
né, dentro de um critério especificado pela ciência, aquele conhecimento passa então a ser um conhecimento mais válido, mais confiável, científico. A psicologia, durante muito tempo, ela fez parte da filosofia. Aí, mais recentemente, coisa de 100 e poucos anos, ela então foi reconhecida como uma ciência, tá ok? Tem aspectos da psicologia que ainda são muito ligados à filosofia, mas ela é uma ciência, tá? Então, o sentido etimológico da palavra em si significa psique, que é alma, e logos, estudo. Então, a tradução seria estudo da alma. Só que alma não é um conceito que a gente possa provar cientificamente. Então, esse termo ele ficou sendo usado por tradição, mas não é essa a definição de psicologia que nós temos hoje. E essa definição ainda é lá da Grécia Antiga, quando ela pertencia ao campo da filosofia. Hoje a definição oficial seria essa aqui. Psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e animal. E comportamento por quê? Porque é a única coisa do ser humano que a gente pode comprovar, medir, provar, analisar, e todos podem fazer o mesmo tipo de medição, análise e observação. Né? Aquilo que você faz e que todo mundo pode observar. Pensamento e sentimento não podemos. A gente só pode ter uma pista do que a gente está pensando, né? Por exemplo, eu estou pensando, o exemplo que eu gosto de dar, eu chego e começo a chorar. E aí vocês perguntam, por que você estava chorando? Eu falo, porque eu estou muito feliz, estou emocionada, estou chorando de felicidade. A única coisa que vocês conseguem provar é que eu disse isso, que eu estou chorando de felicidade. O que eu estou realmente sentindo, ninguém tem como provar. Ok? Então vocês conseguem provar o quê? Um comportamento, a minha fala e o meu choro. Vocês podem medir, vocês podem filmar, vocês podem gravar o som da minha fala, porém saber se realmente aquilo que eu estou falando, que eu estou feliz, muito feliz, não tem como a gente ter acesso, tá? São pistas. A origem, né, então como eu disse, veio da filosofia e teve muita influência da medicina. Então ela é uma área que está ligada tanto à área de humanas quanto da área de biológicas. Temos as influências lá dos gregos antigos. Sócrates, ele defendia a frase conhece-te a ti mesmo, que seria uma sementinha da psicologia, que a psicologia realmente serve para nós nos conhecermos, né? Então ele defendia essa ideia, tá? Que nós precisamos nos conhecer. O Platão, né, nós discutimos bastante em sala de aula, ele defendia a teoria das ideias, né? Que para ele o mundo subjetivo, o mundo do pensamento, das ideias é mais importante, ele é perfeito. E que o mundo concreto, então, é um mundo, uma cópia do mundo das ideias. Tá? Então, tudo existe primeiro no mundo das ideias para depois existir no mundo concreto. Essa questão do Platão é muito importante para vocês entenderem as teorias de aprendizagem, que nós vamos ver mais para frente. Ok? E Aristóteles, né, que era discípulo do Platão, ele já pensava diferente. E se não for assim? Né? Ele defendia assim, se existe algo no seu pensamento, é porque você já teve contato com isso no mundo concreto. Então, se você, eu falo assim, pensa numa bola. Você consegue pensar facilmente numa bola, mas por quê? Porque você já teve contato concretamente com uma bola. Se você nunca tivesse visto uma bola, você não conseguiria pensar nessa bola. E então Aristóteles também tem razão, né? Então se a gente for pensar, quem está certo, Platão ou Aristóteles? Os dois. O ser humano ele é muito complexo e não dá pra gente falar é só isso, é só aquilo, né? Então também as ideias de Aristóteles são bastante importantes para entender certas teorias de aprendizagem que vocês vão estudar. O Descartes, né, que era um filósofo francês, a gente deu um salto aí na história,
ele que favoreceu para que a psicologia se tornasse ciência, né? Porque ele era um filósofo, um matemático, e ele defendeu os critérios que a ciência hoje usa, né? Para que um determinado campo de conhecimento seja ciência. Então Descartes ele foi muito importante. Aqui tem a sugestão de um livro, né, que é um livro é juvenil, né, mas é o Mundo de Sofia, que para quem nunca leu nada sobre filosofia, é um livro muito gostosinho de ser lido, tá ok? Eu recomendo. A psicologia tem áreas de estudo, então se uma pessoa vai fazer uma faculdade de psicologia, ela estuda a psicologia geral, clínica, do desenvolvimento, da personalidade, diferencial, experimental, organizacional, educação escolar, aprendizagem da criança, do adolescente, da terceira idade, assim vai. Nós aqui em psicologia do desenvolvimento, né, a gente se apropria muito de, por exemplo, da psicologia educacional, da psicologia da aprendizagem, psicologia da criança, psicologia do adolescente, né, que abrange essa questão do desenvolvimento humano, ok? Mas são muitas áreas que a psicologia investiga. Dentro da psicologia nós temos as correntes psicológicas, a psicanálise, a psicologia analítica do Jung, a psicologia do corpo, do Reich, a Gestalt, behaviorismo, a psicologia centrada no cliente, psicodrama. São linhas, pensamentos lógicos e ações profissionais baseadas numa linha de pensamento. Né? E essas linhas de pensamento determinam a ação de um psicólogo, por exemplo. Você pode ir num psicólogo que ele é muito falante e pode ir num outro psicólogo que ele só quer te ouvir falar. Então você vai ver que cada um deles tem uma linha de pensamento, cada um deles segue uma corrente específica da psicologia, ok? E as três maiores teorias, né, correntes da psicologia do século XX e que continua hoje em dia são o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Dessas três, nós podemos, né, estudar o behaviorismo e a psicanálise. A Gestalt, havendo tempo, eu posso colocar uma aula para falar sobre conceitos principais de Gestalt, mas behaviorismo e psicanálise é muito importante que um educador tenha um conhecimento mais aprofundado. É isso, pessoal. Valeu. Até mais.